Então, muito obrigada pelo convite. Antes de mais nada, Leandro, Priscila. Realmente, eu sou da Debra Chile e a gente costumava fazer as conferências, como a gente está fazendo hoje. Nós ainda não fizemos nos últimos anos por conta da pandemia, mas é muito encorajador ver isso. E a gente vai continuar fazendo isso até não dar mais. Enfim, eu estou aqui hoje para mostrar um teste para vocês, que é do RioCell. Eu acho que a RioCell foi convidada para vir a essa apresentação. É uma empresa alemã. Eles não puderam vir, por isso que eles pediram para que eu fizesse a apresentação. Eu não tenho nenhuma relação com o RioCell e eu estou aqui para falar do teste e também dos testes que nós estamos fazendo no Chile. Tudo bem? Então, de novo, não tenho nenhum conflito de interesse, não tenho nada a ver com a RioCell e eu vou falar dos testes. Então, se vocês tiverem alguma pergunta depois que eu acho que seja relacionado à experiência, eu posso responder. Bom, antes de falar sobre os testes, eu quero só mostrar para vocês o seguinte contexto, a situação. Parecido com o que acontece com vocês no Brasil, acontece conosco no Chile, em outros países da América Latina, em outros continentes como na África. Então, os pouquíssimos testes clínicos que acontecem na América do Sul. Então, se vocês virem uma representação aqui nas cores, elas mostram quantos testes foram feitos. Isso vale para EB, mas também para várias outras doenças, não só para EB. Grande parte dos testes acontecem na Europa e nos Estados Unidos. Então, se você pensar, por exemplo, das opções que os pacientes possam ter, é importante levar isso em consideração. Muito embora aqui na América do Sul, na África, haja muitos pacientes, isso não significa que os testes estão chegando a esses pacientes. Isso acontece, não que eu goste que aconteça, mas veja, acontece, é fato, e a gente espera que a gente tenha mais áreas nesse mapa mais em verde. Certo. O teste da RioCell, é patrocinado pela empresa. E eu digo isso porque há dois tipos de testes. Então, um que pode ser patrocinado pela empresa, ou seja, a empresa que está colocando todo o dinheiro para rodar o teste todo. Então, vocês podem pensar que realmente é muito caro, mas é super controlado. E eles vão em diversas localidades, eles falam com diversos médicos e eles falam, olha, eu quero que você faça isso, esse teste específico, você não pode mudar absolutamente nada. Então, esse é o tipo de teste que eu estou mostrando hoje, da RioCell. Ele pegou em 3 locais para testes, mas também há outros testes que são patrocinados pela equipe de pesquisa ou equipe de pesquisadores para criar seus próprios testes. E aí eles passam pelos tópicos regulatórios para lidar com os pacientes. Então, tem 2 tipos. Então, eles têm complexidades diferentes e custos diferentes. Certo. Então, relacionado ao RioCell, eles estão em diversos países. Eu vou mostrar isso mais adiante. Mas, por exemplo, na América do Sul, eles recrutam no Chile, na Argentina. E na Argentina, eles já têm resultados de pacientes. Nós nos tornamos ativos ontem. E a gente está conversando com eles nos últimos 2 anos, mas a gente só conseguiu essa ativação ontem. Então, eu estou muito empolgada. Eu espero que a gente faça os pré-testes na próxima semana. Mas é uma jornada muito grande até que a gente conseguisse ser admitido nos testes e que a gente conseguisse recrutar pacientes. A Argentina começou um pouco depois e eles foram melhor sucedidos do que nós porque eles também têm mais pacientes nos testes. Mas, gente, isso é possível, tá? Eu só estou comunicando para vocês porque, assim, requer tempo, esforço, gente comprometida. E sem dúvida que vocês têm tudo isso aqui no Brasil. Mas isso é algo que
a gente tem que ter todas as características para ser bem-sucedidos e, obviamente, tempo. Eu gostaria de mostrar essa informação para vocês que não é só relacionada à Riacel. E se vocês quiserem saber mais sobre os testes clínicos de EB, visitem esse site aqui que é da EB Research Network. E ele tem todos os testes clínicos que estão em andamento agora, dos diversos tipos de EB, e em vários locais do mundo e das diversas fases que eles estão. Então você pode entrar no site, pode verificar. Você sabe quais que estão recrutando. A maior parte deles não está acontecendo no Brasil, como eu estava falando agora, mas é bom saber o que está acontecendo no mundo. E a gente sabe que há terapias que estão sendo estudadas e exploradas, e alguma delas vai chegar até você, vai chegar até nós. E a gente espera que esse cenário mude rapidamente, mas é muito interessante você ter uma ideia do que está acontecendo. Certo. Antes de falar da Riacel, eu quero falar algo bastante simples. EB, como nós falamos ontem, é uma doença congênita. O problema, ou o que está mudando, é o gene que está no núcleo. Então, esta é uma célula. No núcleo você tem o DNA. E esse DNA ele está produzindo essa proteína. Então, a gente tem células e proteínas. Agora, na EB, como em muitas outras doenças, se alguma coisa não está funcionando no núcleo, ou você não produz, ou você tem menos proteína, algumas estão incapacitadas. E para você ter alguma boa terapia, você precisa ter uma célula íntegra, como diz assim, então ela está produzindo a proteína. Você precisa ter um gene. Então o gene, se não está funcionando, você coloca ele de volta, ou você dá a proteína. Ou talvez sejam as proteínas que não estão funcionando. Então, uma dessas três opções estão disponíveis. Então, cada terapia vai depender de que tipo de EB que você tem, mas de que tipo de terapia você precisa aplicar. Então, aqui a terapia celular, essa é a genética e essa é a proteica. Então, você pode utilizar qualquer uma das três para substituir ou para superar o problema que está ali já embutido, digamos assim. Eu sei que aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui é uma revisão, um visual muito interessante. Vocês podem, de qualquer forma, ir no Research Network. E a gente viu, isso aqui saiu em 2023, e eles mostram todas as terapias existentes. Então, e com imagens que é fácil de entender, né? Então, nós temos terapia genética, celular e proteica. E em todas elas que conseguem modificar sintomas. Aqui nós estamos falando hoje que a Riacel, ela está nesta área aqui, em vermelho. Nesta área em vermelho. Então, é o tipo de célula, nós chamamos de mesenquimal, é o tipo de célula-tronco, e ela pode ser extraída de diversas fontes. Então, medula óssea, tecido adiposo, da pele, e eles podem extrair desses tecidos e você tem essas células. Então, são tipos de célula-tronco, mesenquimais é o nome, e você pode aplicar 4 terapias. Eles podem produzir algo, e o tipo que eu vou falar hoje para vocês é essa aqui. ABCB5+, que são células-tronco mesenquimais. É muito específico, eu sei que o nome é esquisito, mas se vocês quiserem saber um pouco mais, essa é uma revisão belíssima que vocês podem verificar. Eu tenho certeza aqui que vocês vão encontrar mais detalhes. Certo. Então, essa terapia... Isso aqui foi tirado do site, tá? É uma terapia com base em células. E o que eles propõem é que os pacientes com EB... Eles têm ferimentos em diversas partes do corpo. E eles podem administrar células de maneira intravenosa. E essas células, elas têm positivo para esse marcador que é chamado ABCB5, então células tronco mesenquimal, mas também são
essas ABCB5. Então, é um tipo de célula-tronco, tá, gente? É suficiente, isso é suficiente para vocês agora, é um tipo de célula-tronco. Então, a gente faz a infusão disso na corrente sanguínea e eles vão chegar aos diversos ferimentos e eles vão auxiliar o processo de cura. Então, esse tipo de teste é sistêmico. Então, ele vai... Sistêmico no sentido, o medicamento entra na corrente sanguínea e ele vai ajudar as feridas como um todo, de dentro para fora. Principalmente áreas mucosas, enfim. Porque ele está na corrente sanguínea e ele vai irrigar o corpo inteiro. Isso pode ser para a juncional e a distrófica recessiva. O que é importante aqui é que as células também dispõem o colágeno 7. Então, elas também auxiliam no caso da recessiva. Então, nós temos aqui fibras que não estão funcionando e essas células vão chegar até lá, vão criar esse microfibrilamento e aí a ferida vai cicatrizar, mas ela também vai cicatrizar já com presença de colágeno 7. Então, essa é a hipótese que é levantada, tá? Agora, de onde que vem essa terapia? Então, a gente está em um estudo de fase 3. Já está bem avançado, já está com os pacientes. Então, teoricamente... Então, de onde que vem isso? Onde que eles estão agora? Estão em testes clínicos. Então, vou dar um breve exemplo. Então, quando eles fazem modelos com camundongos, talvez não seja muito óbvio para todos, mas antes de a terapia chegar até nós, seres humanos, os pesquisadores, eles têm que ir ao laboratório, eles precisam se assegurar que o que eles estão explorando é bom o suficiente para ser colocado em pacientes humanos. Então, o que eles fizeram primeiro é tentar estudos com animais, com a distrófica recessiva, com camundongos. Então, eles pegam esse ratinho. Não são, esses daqui são semelhantes, mas eu não quero colocar a imagem. Eu queria deixar de uma maneira bem simples. Eles têm esses modelinhos aqui de camundongos de laboratório. E eles colocam a doença neles. São diversos modelos, mas esse aqui específico, eles querem ter uma recessiva distrófica com essa nova técnica que é chamada Disregards. Mas tudo bem. Então, são modelos de camundongos e eles recebem... Eles não têm colágeno 7 nem nada e eles morrem rapidamente. Então, essa linha em vermelho aqui, em 12 a 15 dias, todos os ratinhos morreram. Então, esse é um caso extremo. Então, é só para comprovar que o colágeno 7 é extremamente importante. Então, se eles não têm o colágeno 7, eles morrem. Agora, quando você coloca essas células, essa linha azul aqui, veja que alguns deles não morrem e eles duram por muitos dias. Então, isso é muito promissor para os pesquisadores, porque essas células que eles aplicam melhorou a sobrevida desses ratinhos. Então, isso dá para ser feito no paciente. Então, isso é todo o experimento que foi feito. Só queria que vocês compreendessem de onde que vem isso, tá? Com essa informação, eles falaram, tudo bem, então agora vamos fazer testes clínicos com essas células. A ABCB5 positivo em pacientes com EB. E essa é a publicação de 2021. Isso foi publicado num jornal muito bom, é o GCI Insight. E eles tinham somente 16 pacientes e eles infundiram essas células de forma intravenosa na corrente sanguínea. Eles tinham pacientes sexo masculino, feminino, diversas idades de 4 a 36 anos de idade. E se vocês observarem aqui, pacientes da Alemanha, da Áustria, da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, de novo, Europa e Estados Unidos estão à frente, mas para diversos países, 5 países diferentes aqui. Então, o que eles fizeram aqui é que eles fizeram 3 divisões. Aí eles viram se era seguro.
e se o nível de mortalidade melhorou. E aí eles fizeram um acompanhamento de 12 meses para certificar que o uso era seguro. Eu vou mostrar alguns resultados dessa publicação. Então, eles têm fotos antes e depois. Algumas delas estão bem claras, que há uma melhoria. E aqui à direita vocês veem um gráfico de como a atividade ou a gravidade da doença. Não é necessariamente o que está ali, o DC, mas isso aqui é em tempo, ao longo do tempo depois da infusão. Então, se ela melhorou, esses pontinhos aqui ficam mais baixos, e se aumentou, ficou mais grave, o pontinho está mais alto. E foi isso que eles encontraram. Eles viram uma queda na gravidade da doença em classificações diferentes. Aqui é uma classificação clínica e também na dor e na coceira. Então, isso foi muito promissor. Só 16 pacientes, são poucos, sim. Mas o resultado foi muito promissor, que as células era seguro, eles podiam usar em pacientes. E eles também diminuíram muito a gravidade da doença. No entanto, eles não fizeram biópsias. Então, eles não sabem, embora estivesse dando muito bem, eles não sabem se as células foram regeneradas ou se ela melhorou o nível de colágeno 7. Então, isso ainda é desconhecido, mas parece ser seguro. Mas ainda houve 3 eventos adversos nos pacientes. 3 deles tiveram reações adversas. Poderia ser resolvido com qualquer tipo de tratamento. Mas é importante pensar que na fase 3, que já segue nesse estudo, eles querem colocar um pré-tratamento. Então, pacientes eles receberam corticoides e antialérgicos para evitar essas reações adversas. Então, o que eles fazem agora é que eles estão recrutando esses pacientes que eu mostrei antes. Então, a ideia que eles estão utilizando as células, elas vão para as diversas partes do corpo para chegar ao ferimento de dentro para fora e vai ter resultado semelhante aos que nós temos aqui. E agora, eles querem mais estudos cohort, então, mundo inteiro, ele vai incluir outros países. E não são 16. 16 é muito pouco. A gente precisa ter mais pacientes. E eles querem melhorar o número para chegar a algo próximo de 70 pacientes no mundo inteiro. Então, essa informação também está no site. Eu queria mostrar essas células. Vem de doadores saudáveis, de onde vêm as células. É um estudo também alergênico. Não é do mesmo paciente, mas são de pessoas saudáveis que não têm EB. E eles extraem as células tronco dessas pessoas, como visto aqui. Então, paciente saudável. Eles passam por uma cirurgia no hospital, talvez. E aí eles extraíram essas células, selecionam aquelas que são positivas para esses marcadores, ABCB5, trazem isso para o laboratório. E com essas células, eles fazem todos os estudos, pensando se pode ser algo sistêmico, pode ser com o propósito de anti-inflamação e para modular o sistema imune. Esses são os resultados que eles têm até hoje. Isso foi patrocinado, ou melhor dizendo, isso foi passado para mim com os números, eu posso mostrar para vocês depois. Então, até ontem, eles tinham 16 pacientes matriculados. A Argentina está em cima lá, então parabéns aos nossos irmãos. Um ótimo trabalho para incluir os pacientes aqui nesse teste. Então, Polônia 3, Hungria, Grécia e Estados Unidos. Claro, nós estamos ansiosos para começar a recrutar e ver os resultados, porque quando eles chegarem ao número de pacientes que eles precisam, eles fecham. Então, nenhum paciente mais vai poder entrar. Então, por isso que a gente está com pressa de ativar o nosso site, porque a gente quer dar a oportunidade de pelo menos 1, 2 ou 3 pacientes para entrarem nesse teste e ver se funciona ou não. Então, essa é a realidade que dos testes. Nem todo paciente é um candidato, alguns deles são, outros não. Mas a partir do momento que o teste é terminado e eles atingem o número que eles precisam, aí eles fecham. E se funcionar, se for bom para o paciente, aí vai ter um outro estudo e aí sim eles passam para outros países para tentarem testes também. Então essa do ReaCell é o que eu queria falar do ReaCell. Eu não sei mais nada sobre os testes, mas eu gostaria de falar um pouco de outros estudos que nós estamos fazendo no Chile, outros testes.
E um que eu quero falar é esse novo, que já foi aceito nas publicações de dermatologia, e tem os que vão entrar na próxima semana. Isso foi conduzido por uma pesquisadora chamada Margarita Calvo, do Chile. Ela é especialista em dor, gestão de dor. E se ela vê o paciente, ela trata pacientes com dor. E como vocês veem aqui, um teste foi completado. E ele é patrocinado pelo pesquisador. Então, a Margarita e a equipe dela fizeram o patrocínio desse teste. Então, essa imagem aqui foi de 10 anos. Quando ela terminou o doutorado, ela sabia tudo sobre dor. E ela queria saber mais se os pacientes de EB têm dor ou não. Tudo bem, a gente sabe que eles têm dor. Mas que tipo de dor? É uma dor neuropática. Então, ela testou as ferramentas dela. Aqui são diversas ferramentas e parâmetros. E houve algumas mudanças em pacientes com a distrófica recessiva. E ela fez um teste de sensibilidade. Então, o que ela fez? Ela fez uma biópsia desses pacientes. E aqui é a epiderme. E essas são fibras nervosas. Que nós sabemos que as fibras nervosas têm a capacidade de segregar a dor e também para fazer a leitura. Então, aqui, todo o restante aqui são fibras. Então, se você não tem EB, você tem todas essas fibras e não tem dor. E o que ela reparou que pessoas com EB têm pouquíssimas dessas fibras nervosas. Então, o processo de cicatrização e de cura, a epiderme fecha. Agora, as fibras não chegam à epiderme para se tornarem intactas. E isso ajuda a produzir mais dor. Por isso que é dor neuropática. Então, tendo isso em mente, e também a equipe de pesquisadores em dor neuropática, eles pensaram assim, por que a gente usa pregabalina? Eu não sou médico, mas eu tenho certeza que muitos médicos aqui, é uma droga que é utilizada por muitos anos para dor neuropática. Ela é utilizada para diversas dores neuropáticas em muitas condições. E muitas pessoas em muitos países estão tomando, mas ela decidiu fazer um teste com isso para assegurar se funcionava ou não, para não ficar prescrevendo à torta e à direito a pregabalina para pacientes. Então, nós tínhamos duas localidades, Canadá e Chile. Chile só conseguiu mandar uma pessoa e os outros 9, melhor dizendo, o inverso, um paciente do Canadá e 9 do Chile. Nós testamos, vimos o que poderia ser feito, mas desses 41, só 10 foram incluídos. E há muitos motivos que eles não podiam ser incluídos. Alguns deles não quiseram, outros não atendiam aos critérios e outros já estavam tomando pregabalina. Então, eles não tinham interesse em sair da pregabalina. Então, eles não quiseram participar. Mas 10, sim. E o que a Margarita fez foi o seguinte. Foi uma mistura daqueles que utilizavam pregabalina. Aí eles tiveram um período de desmame com placebo. E aí eles voltaram a utilizar pregabalina. E aí dava para saber se você usa pregabalina, como que você sente dor. Então, você tira a pregabalina e depois coloca de novo. Então, você está em controle. E aí, quando ela fez isso foi feito entre 2019 e 2020. E a questão norteadora que ela queria responder era se a pregabalina era eficiente para tratar de dor. E o que ela viu foi que a dor foi significantemente reduzida. Aqui ficou bastante claro, aqui foi com placebo de pregabalina. E eles conseguiram reduzir 2 pontos nessa escala de dor. Com coceira, eles também fizeram algo bem significativo, mas a gente vê que praticamente não houve mudança. E também isso foi para coceira. E isso nos permite pensar que pregabalina pode ser utilizado de maneira eficiente para reduzir dor nesses pacientes. E mais importante é que as doses que precisam ser utilizadas para ter essa redução eram bem toleradas. Então, ela me pediu para que eu viesse aqui hoje e falei assim, olha, isso é muito recente. A gente sabe que pregabalina é segura para ser usado. Se você tiver interesse, fala com ela. Ela é um amor, ela é super assim, fácil de abordar.
E assim, não vai funcionar para todos os pacientes, só para aqueles que têm dor neuropática. Mas se você tiver e você tolerar bem as terapias, isso pode ser um uso seguro de terapia para vocês. Mas falem com o médico de vocês, tá? O último teste que eu quero falar que a gente está explorando no Chile é do Arturo Cantor, o oftalmologista, que nós ouvimos falar dele ontem. Isso aqui ainda é um teste de pesquisa em que os pesquisadores pagam. Então, no Chile, nós pagamos no Chile. E é um estudo piloto. Estudo piloto significa que está bem no início da jornada de pesquisa para até chegar ao paciente. Então, a gente acha que vai funcionar, mas a gente não sabe se vai ajudar para reduzir as úlceras oculares ou a dor no globo ocular, ou as formas em que a gente não sabe como vai funcionar, mas a gente acredita que vai. Então, por isso que a gente faz esse estudo piloto para ver onde que ele poderia ser benéfico. Então, de novo, isso é juntamente com a Débora do Chile, mas a empresa farmacêutica a gente chama de Elixa, e eles estão nos doando os produtos para ser utilizados nos nossos pacientes. Mas nós que estamos decidindo como o teste vai ser conduzido. Então, esse é o mesmo slide que o Arturo mostrou ontem. Então, o olho e a pele de pessoas com EB também estão envolvidos no estudo. Isso vem da camada epiderme do olho, é muito semelhante à da pele. Então, ele também está propenso a úlceras. Este produto aqui vem... Isso aqui vem coletado durante um parto por cesariana. Elas podem optar de doar o líquido amniótico para essa empresa. O líquido amniótico vai para o laboratório, eles fazem uma filtragem, verificam se tudo está funcionando corretamente, aí eles congelam num freezer muito poderoso e colocam com esse rótulo que tem aqui, secretoma. Antes de 2021, esse era usado nos Estados Unidos. Em mais de 18 mil doses foram vendidas sem quaisquer efeitos colaterais, não só em EB, em quaisquer outras doenças, olhos ressecados e outras mais. Agora, se você quiser usar isso para EB, você tem que passar por um teste. Então, esse é o que eu mostrei, que o Arturo mostrou. Eles chamam de ELK003. É fluido amniótico de mulheres parturientes saudáveis, sem células, mas a gente sabe que tem colágeno 7. Há outras proteínas que são... ela tem decorina. Então, pode ser muito benéfico para pacientes, para utilizar no olho. Eu falei para você que eles também estão utilizando em outras manifestações oculares de EB. Isso está sendo explorado agora nos Estados Unidos. Então, nós somos a única explorando isso no Chile, mas estão explorando nos Estados Unidos outras doenças oculares que podem se beneficiar de utilizar esse líquido amniótico. Eu vou mostrar alguns resultados para vocês agora. Então, esse é o primeiro estudo que foi feito com diversos pacientes em EB ocular. E eu falei, isso é um estudo exploratório, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, mas a ideia é uma prova de conceito para ver se funciona ou não. E até agora nós tivemos 9 pacientes envolvidos, o 9º se inscreveu ontem, e a gente espera ter entre 12 e 20 pacientes. E com sorte, utilizando esses dados para mais adiante guiar algum futuro protocolo para outros países, outros estudos coortes que vão se beneficiar disso. Então, esperamos ter períodos de observação em que cada paciente vai dizer como que as úlceras oculares deles estão. A gente não sabe quantas você tem, qual é o nível de dor, como que elas se desenvolvem. E depois disso, a gente vai começar a aplicar esse colírio para ver se faz diferença em sua própria sensibilidade. Aqui são
exemplos do que nós estamos fazendo agora. Nós não começamos a produzir a droga ainda, mas estamos no primeiro período aqui, no qual nós temos 6 meses de acompanhamento. A gente não sabe muito do paciente. Isso é um exemplo de um dos nossos pacientes. Então, é luz normal. E se você coloca a fluorescina em luz azul, você vê onde as erosões estão. E nós acompanhamos o paciente diariamente até que essa erosão se feche. Então, essa é a equipe Debra. Aqui é o pessoal da Elixa. Essa é a nossa enfermeira ajudando a nossa equipe, ajudando como se você posiciona o olho para ter uma oculografia. Aqui o Dr. Cantor, que falou ontem. Dr. Melhado, que é oftalmologista, que tem muita experiência com EB e doenças oculares. E ele está super envolvido nesse teste. E é isso. Muitíssimo obrigada.